E daí, pessoas? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live Café com Oratória. E hoje, terças-feiras, 7 horas e 9 minutos, live O Poder do Agora para Advogados. É uma leitura do livro O Poder do Agora, que é esse aqui, do Eckhart Tolle. E o objetivo dessa leitura é desenvolvimento do estado de presença. O estado de presença, para quem não sabe, é um estado emocional em que você está 100% conectado com o que está acontecendo. Isso te permite que você consiga sintonizar aquilo que você tem para falar em termos de comunicação, sintonizar o que você tem para falar com o seu público, mesmo que seja um ambiente de tensão, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você gostaria que tivessem acontecido. Enfim, é um estado diferente que vai te ajudar a falar e vencer o medo de errar, o medo de julgamento nas situações de comunicação. Então, deixa eu ajeitar aqui o meu tempo. Vamos começar. Lembrando que hoje é um dia super mega especial. Eu tô aqui nessa live de manhã porque eu sempre venho nela. Me acordei cedo, mas todas as atenções, todos os preparativos estão para o webinar Oratória Fora da Caixa. Esse sim será o evento que você não pode perder de jeito nenhum, que é hoje às 8 horas da noite. É só para os inscritos, não é uma live assim que eu abro aqui no Instagram. Já temos 450 e poucos inscritos até hoje de manhã. Até hoje de manhã tinha 450 e poucos. Então, tá cheio de gente, vai ser top. Vocês não podem perder isso aqui, vocês precisam participar, porque lá no Oratória Fora da Caixa eu vou explicar quais são os 7 passos que você precisa dar para conquistar uma fala confiante e persuasiva para tudo que é desafio no mundo do direito. Então, se você não se inscreveu, vai no link da minha bio, inscreva-se, as inscrições são grátis e o evento é hoje, ao vivo, 8 da noite. Você precisa estar lá nesse evento, tá? Tem um lugar que você tem que estar lá, você tem que estar hoje, é neste evento. Vocês vão ver que você vai ter toda a oportunidade para transformar a tua oratória a partir de hoje. Então, aproveita. Bom, vamos lá então iniciar nossa leitura hoje. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, e vamos continuar no capítulo 5, que é o estado de presença, é o nome do próprio capítulo. E agora, nós estávamos já perto do final do capítulo 5, neste nosso episódio 12, lá na página 98, tá? 98. Então, vou começar daqui. E a pergunta na página 98, eu sempre digo que esse livro ele é feito com perguntas, muitas delas objeções, que eu brinco que é um advogado fazendo objeções, mas são perguntas que o próprio Eckhart Tolle bolou no livro para tornar, que é mais ou menos como se fosse a nossa própria mente fazendo objeções àquilo que ele está dizendo. Hoje estou meio fanho, gente. Vou tomar um gole d'água, que a voz ainda não veio. Eu me acordei e estava trabalhando até agora, não consegui parar, me acordei 5 e pouco, fui dormir tarde, mas daqui a pouco eu pego no tranco, vocês já vão ver. Buenas. Você que vai chegando aí, você pode também deixar o seu comentário e as suas impressões e suas perguntas sobre aquilo que nós estivermos falando aqui, tá? Então vamos lá. Presença é o mesmo que ser? Lembrando que aqui o ser é o que nós poderíamos traduzir por Deus, ou por uma conexão entre todos os seres humanos.
uma espécie de fonte na qual todos nós viemos. Essa parte em que ele fala do ser, sempre ela é algo transcendental e algo que tu pode levar para o contexto religioso. Mas ele faz esse paralelo com a religião, mas ele não coloca isso como algo religioso. Ele procura definir fora dos termos de qualquer religião. Então se encaixa em qualquer tipo de crença que você possa ter. Então, presença é o mesmo que ser. Quando tomamos consciência do ser, e é um ser com letra maiúscula, quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Vou repetir isso aqui, tá? Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Como ele mesmo disse, não vamos nos apegar às palavras. O grande lance é você entender desse parágrafo, e mais adiante você vai entender isso melhor, é que quando você se torna presente, quando você tem consciência do momento presente, você se conecta à fonte, que é o ser. Você tem uma sensação de conexão com tudo ao teu redor. E essa sensação de conexão é o que nós podemos chamar de consciência, tá? Então, vamos adiante. Nas perguntas que o próprio Eckhart Tolle faz para ele mesmo. Compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Como se Deus precisasse vir a ser alguma coisa? E aí continua. Na resposta do Eckhart Tolle, sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Aqui entra numa vibe super transcendental, tá? Olha o que ele diz. Então, sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, são uma unidade, e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente, na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento, mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Bom, o que ele se refere aqui é que a nossa percepção é limitada a respeito dessas coisas que sempre são. Deus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que está vivo.
Então, a nossa percepção é que não consegue enxergar isso. E é realmente algo muito grandioso para nós entendermos. Eu, assim, te digo que nessa parte do livro, minha sugestão é que você simplesmente procure ouvir o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou lendo aqui do Eckhart Tolle, nesse estágio da leitura, simplesmente deixando que a informação entre sem que você quebre a cabeça por isso. Porque de fato a nossa percepção limitada do universo e de Deus ou do ser, ela vai acabar numa tentativa da nossa mente em querer entender tudo. Isso é mais uma prisão da mente nesse momento. Primeiro vamos nos concentrar em vivenciar o ser. Eu acho muito mais importante do que vivenciar a presença do que ficarmos nos prendendo ao entendimento disso aqui, tá? Então, continuando nessa parte aqui. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria, e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. É a parte mais transcendental até aqui do livro, tá? O universo desponta quando a consciência toma um corpo. De novo, o universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta. No mar, na terra, no ar, e em seguida como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente, e quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a própria essência divina como pura consciência. Então, assim, não adianta nós querermos nos apegar a cada uma dessas formas, inclusive a nossa própria, sem estarmos conectados com o ser, sem estarmos presentes. De nada adianta estarmos preocupados com a nossa própria existência, porque isso, na verdade, é produto da mente. No fundo, todos nós estamos unidos, todos, naquilo que o Eckhart Tolle chama de ser. E você pode chamar de Deus. Continuando. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e 2 minutos depois o vê sendo engolido por um outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. Existe essa identificação que nós temos
com um animal, às vezes até com um ente. Ela é possível até com um ente inanimado. Existe uma vez eu ouvi uma experiência que era o seguinte: um sujeito com um toco de árvore. Ele tinha, eu não lembro agora, mas é uma história dessas de sábios orientais. Um sábio chegou para uma pessoa e disse para ela assim: olha, você vai. Era o seu discípulo. Chegou para o discípulo e disse assim: você vai a partir de hoje, na frente da sua casa, tem um toco. Digamos, né? Na frente da casa essa pessoa tinha um toco de madeira, de uma árvore que ali existiu e que foi cortada, mas o toco continuou lá. E você vai dar um nome para esse toco. E você vai todos os dias falar com o toco. Você vai conversar com o toco. Vai dar bom dia, boa noite. Vai fazer isso durante um mês. Você vai dar um nome, você vai conversar com ele como se fosse um ser vivo. E aí, o discípulo, sendo orientado pelo mestre que assim fizesse, ele fez. Todos os dias ele ia lá e dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Quando tinha algo importante para dizer para alguém, ele dizia antes para o toco. Passados os 30 dias, ele foi falar com o sábio. E agora? Completei meu ciclo, o que eu faço? O sábio deu para o discípulo um machado e disse: corte o toco. O que vocês acham que aconteceu? O discípulo começou a chorar, porque ele não conseguia mais cortar o toco. Ele havia se conectado com aquele ente inanimado, ou quase, no caso, porque o toco ainda tinha raízes na terra. Tudo aquilo que ele viveu, que o discípulo viveu, foi no fundo criado por ele. É a mesma situação com o filme do Tom Hanks, aquele filme do O Náufrago, em que ele dá o nome para uma bola. Ele está sozinho na ilha e ele dá o nome para uma bola, que é o Wilson, o famoso Wilson. E aquele ser, muita gente não entendeu na época do filme. Eu me lembro no cinema, eu vi esse filme e as pessoas acharam engraçado quando o Tom Hanks sofre porque ele está na iminência de perder o Wilson, que é uma bola de vôlei, com quem ele conversou durante muito tempo, ao longo da jornada dele lá, como náufrago. E ele chora de desespero, porque ele está perdendo. Enfim, acontece uma coisa, não vou dar spoiler se tu não viu o filme. E naquele momento ali em que ele está perdendo, eu sofri com a... É estranho porque ele dá um ar cômico para algumas pessoas, porque realmente, se a tua razão parar para pensar, meu Deus, ele está chorando porque ele vai perder uma bola. Mas se você está vivendo numa ilha e você só conversa com aquela bola é tudo para você. E esse filme é muito interessante por causa disso. Ele mostra muito bem a necessidade que o ser humano tem também de outros seres humanos. A necessidade de contato social. O ser humano cria, ele representa em alguma coisa aquilo que ele anseia, que é outro ser humano. Então, é disso que ele está falando aqui.
do peixinho. É o mesmo exemplo do Wilson, lá no Náufrago. Muito bem. Então, o que ele está dizendo é que você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. Ou seja, você deu vida àquele toco. Você deu vida àquelas moléculas que formaram o Wilson, né? O náufrago fez isso. E aí continua. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com o seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo de destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica, e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da lila, o jogo divino. Por isso, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente. Passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. De tudo que nós vimos aqui, nessa parte aqui, extremamente transcendental do livro do Eckhart Tolle, o mais importante é isso aqui. Sempre que observamos a mente, isso é mais importante para nós, né? Que o nosso enfoque aqui não é um enfoque religioso ou, enfim, ele não tem um enfoque religioso teológico. O nosso enfoque aqui é de uma consciência para especificamente a comunicação. Então, sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Nossa! Bom, como eu disse, eu não estou aqui para falar sobre o fim do mundo junto com Eckhart Tolle, mas o que eu preciso chamar a atenção é sobre isso. Ele está querendo mostrar aqui, e ele mostra ao longo do livro, como esse processo de presença, de estado de presença, ele é muito mais profundo. Ele vai muito além daquilo
para o qual nós estamos utilizando aqui. Ele mostra como isso ele tem um significado um significado existencial que vai muito além. Eu não quero tratar desse significado existencial aqui, ainda que eu esteja lendo o livro com vocês. Meu enfoque é ter a presença. Então, meu enfoque ele é muito mais simples e muito mais despretensioso, que é simplesmente ter essa presença para falar em público. E que isso mostrar para você que isso vai ser extremamente útil. Então, meu enfoque é utilitarista. Um enfoque útil para a tua vida prática. Agora, se tu for além e tiver essa busca espiritual, melhor ainda. Eu, particularmente, tenho ela. É um processo lento, profundo, e que não é o meu objetivo aqui. Mas se você quiser ir nessa jornada mais fundo, continue refletindo sobre o que ele fala a respeito de todo, enfim, de toda a profundidade disso que eu estou falando, tá? Disso que eu estou lendo aqui para vocês. Então, continuando, tá? Você que está aí, Jane, querida, prazer em te ver aqui, doutora Jane, Laís, Nayara e os demais que apareceram já aí. Essa live aqui é live para quem vai além. É muito fácil você assistir uma live com dicas de oratória. Agora essa daqui é para quem realmente quer ir fundo na sua transformação. Então, continuando na página 101. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, quando ele fala nisso, a consciência se libertar das formas físicas e mentais, quer dizer, a tua consciência se libertando dos pensamentos, que são as formas mentais. Então, o teu medo de julgamento, o teu medo de errar, é um apego às formas mentais. E se libertar das formas físicas é do ganho material, é do dinheiro e de tudo que tu pode comprar ou de tudo aquilo que tu te identifica. Às vezes você tem uma caneca e você se identifica com essa caneca e você quebra a caneca, você sofre, você esbraveja, você estraga o seu dia porque você quebrou a tal da caneca. Então, essa é a identificação com as formas físicas ou mentais. A identificação mental também é o teu ego, é você achar que porque alguma coisa deu errado, às vezes na tua fala, naquilo que você planejou para uma audiência, que aquilo que deu errado é o que você é. E aí você sofre por conta daquilo. Esse é o aprisionamento. E o que ele está chamando a atenção é que você precisa se libertar com a sua própria consciência. Bom dia, Jane. Bom dia. Bom, então continuando, eu vou repetir essa frase aqui, tá? Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada ou presença. Então, esta é a presença, quando tu está livre disso. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. Doenças, inclusive. O teu estado de presença, quando você consegue atingir a presença, o seu corpo agradece, você fica menos doente. É muito louco isso, gente. Várias dores que você tem pelo corpo têm relação com a falta de presença. Bom, eu não preciso dar provas disso, estude sobre
o impacto da tua mente com relação ao corpo em doenças como, por exemplo, o câncer. As razões psicossomáticas do câncer já são arquidemonstradas aí, mas não só nessas doenças, em qualquer outra. Em qualquer outra. A própria fadiga do dia a dia está relacionado a isso. Ok? A Jane, gente, preciso me libertar. Todos nós precisamos, Jane. A diferença está na escala, na escala, não digo na escala, mas no tempo de jornada dessa busca de presença. Eu consigo ter presença quando eu estou falando com as pessoas. E não sempre, mas eu consigo ter essa presença hoje. Cada vez mais. E essa live aqui é uma das lives que mais me faz eu ter essa presença, porque eu estou falando sobre ela. E quando eu estou presente aqui com vocês, pouco importa quantos estejam aqui ou quem esteja aqui. Eu tenho a minha mensagem para dar. Eu vou interagir com vocês na medida em que vocês interagirem comigo. Pouco importa o que mais possa acontecer. Isso é maravilhoso. Isso é uma libertação. Continuando na página 101. A mente se transformou, quando você tem, essa prisão, a mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou o nosso planeta. Hoje eu tô meio fanho, tá? Quando eu leio, mas tudo bem. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Aqui ele vai a fundo nisso, em o que o planeta está se transformando pelo fato de as pessoas estarem aprisionadas nas suas mentes e no mundo material, ou no que ele chama de as formas. Continuando, na 102 aqui. Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Então, o único momento em que você não é refém da mente é o sono. Se você não está nessa busca, pelo menos quando dorme, você tem esse período. Mas até certo ponto, até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. O sexo, por isso que o sexo para alguns é viciante, assim como drogas, assim como a bebida. Porque quando você está fazendo sexo, a sua mente não está trabalhando. Já parou para pensar nisso? Se a tua mente está trabalhando enquanto tu está fazendo sexo, tu vai parar de fazer instantaneamente. Porque não vai rolar. Você sai do ar e você para de fazer. A atividade sexual, ela é uma atividade em que você precisa estar presente. E a droga, ela... Veja bem, atividade sexual, você está presente no ato. Você está. Se é de verdade, você está. Um momento de prazer. Na verdade, o que acontece? Não é que você está presente necessariamente. Todo sexo não é uma forma de presença. Mas o momento do prazer é uma forma de alívio da mente, porque a tua mente não pensa. Não quer dizer que você está numa sublimação de conexão total, profunda, mas você está com a mente sem funcionar. A mente está parada. Drogado, bêbado, da mesma forma. A tua mente está parada. Tu não está mais ali falando contigo mesmo. Tu está viajando. E está no mundo do teu inconsciente, né? Tu tá ali... Enfim, tu está parado. A tua mente está parada. Continuando, se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais,
todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Então isso acontece só por causa da insanidade. E essa insanidade ela seria mais óbvia ainda. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Então, para a humanidade, o que ele está dizendo é que a droga, ao menos, tira essas pessoas do jogo. Tira do jogo. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impelidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Então a droga é só um alívio. A droga e tudo isso que ele citou aqui é um alívio para essa mente que não para de jeito nenhum. É uma forma de libertação, são instantes de libertação. Que na verdade não é uma libertação, é uma saída de uma prisão para cair noutra. A libertação mesmo está na presença. Continuando então. Retornar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Quando você está drogado, você está nisso, no nível de consciência abaixo da mente. Você está livre da mente. Você está abaixo dela. Mas você está se tornando algo muito parecido com um animal, com uma planta. Então não é uma opção. Não há como retornar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Ou seja, a nossa vida, você, eu, nós somos um grãozinho de areia para o mundo. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo ou lendo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Então, ele coloca que esse estudo aqui sobre a consciência, sobre a presença, sobre o poder do agora, é um despertar de uma nova consciência para o mundo. Inclusive o outro livro dele, um dos outros livros dele é exatamente esse, o Despertar de uma Nova Consciência, alguma coisa assim é o nome do outro livro dele. Bom, agora vem uma parte muito importante que vocês vão ver que eu vou relacionar, que dá para nós relacionarmos direto com a oratória. Vocês já vão entender. Estou na página 103, bem no início, tá? Nós vamos terminar esse capítulo hoje. É um dos capítulos mais, assim, que sai mais fora do indivíduo e vai muito para o transcendente, né? Mas extremamente valioso. Então, olha só, não há nada de pessoal nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Lindo isso. O mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade. Só apontam para ela. Falo num momento de presença. E enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e, é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença.
bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. Olha só isso aqui. Eu vou repetir. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, cada palavra tem uma história de significado. Qualquer palavra. Tanto é que nós podemos estudar a etimologia das palavras. E na etimologia das palavras nós aprendemos muito sobre as coisas. Mas olha o que ele diz, embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. As palavras ditas nesse momento, por mais que elas tenham uma história, elas têm uma presença, elas geram um impacto aqui, agora em você. Continuando. O silêncio é um condutor até mais presente. O silêncio é até um condutor mais potente de presença. Portanto, quando você ler estas palavras ou me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. O silêncio que está entre e sob as palavras é cheio de presença. E agora, para você que estuda comigo na Academia de Comunicadores, por exemplo, a Jane, que é uma das minhas mentoradas aí da Academia de Comunicadores e que está aqui hoje, quando nós falamos lá sobre as pausas, e agora falando de uma coisa bem prática de oratória, as pausas são um momento sublime da tua fala. Elas têm vários benefícios. Quando você faz uma pausa, como agora, essa pausa, ela tem vários benefícios no que diz respeito à pessoa que está ali, à tua audiência, que está prestando atenção naquilo que você está dizendo. Tem vários benefícios para ti também, com relação à tua inteligência emocional, a você conseguir organizar tuas emoções, várias coisas boas. A fluidez das tuas palavras, enfim. Mas, para além disso tudo, a pausa tem algo ainda superior. E é por isso que lá na Academia de Comunicadores, quando eu digo para vocês que a oratória que eu ensino é uma oratória de dentro para fora, o que eu quero mostrar para vocês é que a oratória não é um conjuntinho de técnicazinhas. Quer dizer, até pode ser, mas eu não acredito nessa oratória. Eu acredito que você pode ter um tal nível de habilidade com a tua comunicação, de tal modo que ela consiga entrar numa outra alma que está ali na tua frente e gerar uma mudança. Uma mudança de acordo com o teu objetivo de fala. E a pausa no meio disso tudo é algo incrível, porque a pausa ela enche um momento de presença. A pausa enche a tua fala, enche a sala, se você está falando numa sala ou se é numa live, enche a tua comunicação de presença. Vou ler essa partezinha aqui de novo. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ler estas palavras ou me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sob e entre os sons.
Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade se não a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Quando você faz pausas, você está auxiliando a tua plateia a estar presente. Trazendo isso para a oratória, você está auxiliando a tua plateia a entrar num estado de fluxo com o momento presente, com você mesmo, criando uma conexão maior. Por isso que a pausa ela gera conexão. Ela faz com que você e quem te ouve consiga se unir, porque se presença é a conexão com o ser, e o ser é aquilo que conecta a todos nós, nós nos conectamos com a plateia na medida em que usamos pausas. Caraca, meu, isso é muito mágico, gente. Isso não é mágico, isso não é top. Isso é top pra caramba. Eu tô fazendo a pergunta e já tô dando a resposta. É top, diz aí. Isso não é massa. A profundidade que uma pausa tem, tanto na tua vida e especialmente quando você fala com as pessoas. Preste atenção nas pausas a partir de hoje. Se você está chegando aqui hoje, talvez seja muito profundo, talvez você ainda esteja meio perdido nesses conceitos. Eu estou no episódio 12 aqui, mas simplesmente para ouvir uma pausa, para ouvir o silêncio e percebe como isso conecta. A Jane, kkk, sim, é top. É, não é? É uma coisa louca isso. A pausa ela é muito profunda. Pega hoje, faz isso com uma pessoa que tu gosta. Pega uma pessoa assim do teu convívio, da tua família. Fica um tempo sem falar. Fica um tempo só ouvindo ela. Claro, para ela não perceber que tu está vivendo isso, que tu está fazendo isso, diminui a quantidade de palavras e vive as pausas. Vai ver como isso, essa experiência é incrível, de tu simplesmente estar ali com aquela pessoa e aproveitando mais as pausas. Repara nela também se ela não vai agir diferente. Você não vai ter uma coisa diferente acontecendo. É incrível. Muitos casais que não estão mais conectados, que estão com problemas de relacionamento, estão com esses problemas porque não conseguem mais viver sem as suas mentes falando o tempo inteiro. Então experimenta uma pausa para simplesmente notar o teu companheiro ou a tua companheira, observar. Mas estando, não é assim, eu vou ficar em silêncio com o celular na mão. Não, silêncio percebendo essa pessoa inteira ali na tua frente. Faz esse exercício. Tu é capaz de recuperar em instantes o encanto que tu perdeu e que tu tinha lá quando tu te apaixonou. Verdade. Abel, aquela pausa dramática de fundamento. Exatamente, Abel. É a pausa dramática de fundamento que nós fazemos durante um discurso, é ela que conecta. Conecta por causa disso, porque é um momento de presença. As pessoas, é como se você, naquele momento, estalasse os dedos. Não está fazendo som meu estalo, tanto frio que eu estou, meus mãos estão... Mas, sabe, aqui, dá um estalo, que era para ter um estalo, não consigo, não estou conseguindo, meus dedos não estão estalando hoje. Mas é como se desse um estalo e as pessoas durante a pausa, elas viessem para a presença, elas param de ficar com a mente viajando em mil coisas. É muito louco. Para a gente terminar, estamos perto do fim da nossa live de hoje, falta um pouquinho mais, 3 páginas. Eu quero terminar isso aqui porque eu quero na próxima terça ir para o corpo interior, que é uma coisa muito foda. Bom, página 103, então continuando. Aí ele vai falar sobre Cristo. Cristo, Deus, Cristo, Jesus. A realidade da sua divina presença.
Ele vai citar o exemplo de Jesus Cristo e como ele fazia tudo isso, que nós estamos aqui lutando para aprender, como aquilo nele era simplesmente o normal. Olha só. Não se apegue, estou na página 103, tá? Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante, ou a essência de Deus. Então, assim, pouco importa a religião que você tenha, pouco importa o entendimento que você tenha de Jesus, de Cristo, e ele usa aqui Cristo como essa, repetindo, né, a nossa existência divina. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele, Deus. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu sua divina presença e sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Veja bem, antes que Abraão existisse enquanto ser histórico, eu sou, porque ele sempre existiu. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen, de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Eternidade não é o tempo sem fim. Eternidade é tempo nenhum, ou seja, nós não estarmos mais atrelados à dimensão do tempo. Assim, o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. Deus é o que é. Ponto. Senão ele seria Thanos, o deus da Marvel lá, um deus fajuto. Continuando. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana. Olha só o que se fala da segunda vinda do Cristo. É uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte: eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora.
Cara, isso aqui é punk demais. Eu já vou ler o que vocês escreveram aqui, mas deixa eu só terminar essa parte aqui. Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Por isso que até ele usa o nome Jesus para falar desse personagem histórico e de Cristo para aquilo que simplesmente é. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes, ou mais provavelmente nem os veria. É por isso que Jesus aparece historicamente como uma pessoa comum. Assim, aparentemente, como e muitos não enxergavam nele, não percebiam tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Muitos viam nele apenas como um aspirante a rei dos judeus. Mas ele era algo muito maior. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma. E a identificação com a forma significa o ego, não importa o quanto ele esteja bem disfarçado. Utilize a presença do Mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma, e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho em grupo seja valioso, ele não é o bastante e você não deve depender dele, nem de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença. Então, a presença é algo que você aprende com um professor que está presente, que sabe o que é a presença, mas você não pode depender desse professor para estar presente. Porque se você depende, você está, na verdade, ainda refém da sua mente. Você precisa aprender a ter a presença e usufruí-la na sua própria vida. Por isso que a Academia de Comunicadores é um meio lá para aprendermos a usufruir da presença na hora de falar, e aquilo precisa ser praticado na tua vida a cada dia em que você se comunica com outras pessoas. A Jane:
Ronaldo sempre trazendo ensinamentos para a vida, reflexões fortes para uma manhã. Até dicas para casais já saiu. Sempre sensacional. Obrigado, querida. Muito obrigado, Jari. Bom, finalizamos o capítulo 5, na página 106, e o episódio 13, que será na terça que vem, episódio 13, começará na página 107, com o capítulo 6, o corpo interior. Esse capítulo 6 do corpo interior, este capítulo 6 é assim, ó, também, claro, como sempre, muito profundo, mas ele vai nos ajudar a entender como chegar nessa presença. Assim. É um capítulo muito de como chegar na presença através do corpo. O teu corpo é a maior ligação para a presença. É o grande meio para você atingir a presença. Porque teu corpo está presente. Tudo aquilo que está na tua mente acaba refém do tempo, do espaço. Agora o teu corpo não. O teu corpo está aqui agora. O teu corpo ele não pode estar em outro lugar. Ele não pode viver outro tempo, ele só vive esse tempo. Então o corpo é um grande meio para você atingir o estado de presença. Nós vamos falar sobre isso, sobre o corpo interior, na semana que vem. Hoje, para terminar essa live, eu só preciso te lembrar que às 8 horas nós temos um compromisso, que é o webinar Oratória Fora da Caixa. Você que passou por aqui, que está chegando aqui agora nesse vídeo, talvez já seja 8 horas da noite de terça-feira, dia 15. Se é agora, nesse momento, é 8 horas da noite, pelo amor de Deus, largue esse vídeo e vai direto ali te inscreve no link da bio, ainda dá tempo até de se inscrever, se você não se inscreveu. Faz o teu cadastro e já pega o link para assistir o webinar Oratória Fora da Caixa, que é o webinar onde eu vou te ensinar os 7 passos para você desenvolver, conquistar uma fala confiante e persuasiva para qualquer desafio do mundo do direito. O estado de presença faz parte disso, faz parte dessa jornada de transformação interior de uma oratória que eu sempre digo para vocês, é de dentro para fora. A melhor das oratórias, a melhor das habilidades de oratória é aquela que acontece primeiro do lado de dentro para depois tu encher de técnicas que vão tornar o teu lado de fora realmente poderoso para falar com as pessoas e gerar a transformação que você quer que elas tenham quando você fala. Seja a transformação de uma decisão como advogado, querendo persuadir um juiz, ou seja, uma conexão com um cliente, com uma testemunha, enfim, para aquilo que é do teu dia a dia, do direito, para quem para quem quer ensinar, como o Davi que apareceu aí, e ontem eu estava numa live com o Davi, que é um advogado que tem essa vocação para ensinar, também para isso. Então, meus queridos, termino aqui a live de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de você e dizendo que hoje é o teu compromisso comigo, tá? Pode ter certeza que tu não vai te arrepender. Já tem mais de 450 pessoas confirmadas nesse webinário. Você precisa estar lá. Tá bom? Grande abraço e até hoje, 8 horas da noite. Tchau, pessoas.